Boa tarde para todas, todos e todes. Nós estamos aqui num dia muito feliz, recebendo a nossa querida professora Dulce Gualda, que foi a primeira coordenadora do curso de obstetrícia, mas mais do que isso também foi uma das idealizadoras do curso, né? Uma das pessoas que trouxe a proposta da obstetrícia aqui para a EACHE. Então hoje a gente vai ter um café, bate-papo com ela. E aí eu quero agradecer todo mundo que ajudou nessa organização, né? A Gabi, o pessoal da gasolina, né? Que faz a gravação, a Ávia e também todo mundo que trabalha no projeto, né? A Natália, a Duda, a Letícia, a Carol, enfim, agradecer todo mundo que ajudou a organizar e a Carla, que gentilmente está fazendo um cafezinho pra gente. A nossa ideia desse evento, só para vocês saberem, é como se fosse um café filosófico que a gente vai fazendo com memórias da obstetrícia. Então, de quando em quando, a gente vai ter alguém aqui para conversar com a gente e contar sua trajetória como obstetriz ou falar um pouquinho do curso, né? E a professora Dulce pediu para eu ler um texto que ela trouxe aqui, uma raridade que depois ela vai contar o que é. Então, eu vou ler. Estamos conscientes do papel a desempenhar em uma sociedade, onde a saúde do povo deve ser defendida a qualquer custo, pois assim estaremos defendendo a soberania da nação e ganhando condições de consolidar-nos no processo de desenvolvimento. Entendemos que a assistência à maternidade não se limita a exames pré-natais e ao parto, propriamente dito, mas engloba uma compreensão da mulher como um ser humano, que traz consigo uma série de problemas sociais. Teremos de empreender, portanto, uma tarefa educativa que consolide nosso trabalho, favoreça a evolução de mentalidades e contribua para a queda de tabus novos a uma existência sadia. Compreendemos também, isto para nós é fundamental, que temos de lutar para que mais escolas e mais salas de aula sejam destinadas à formação de obstetrizes, para que, no futuro próximo, possamos sentir que em nosso país a parteira curiosa foi substituída pela profissional. Defendemos a autonomia, né? Ainda mais, defenderemos a autonomia de nossa profissão, que nunca deverá ser prejudicada por medidas arbitrárias. Caros, não fala que. Queremos deixar a certeza de que estarei sempre conosco e vossos ensinamentos serão nossos companheiros, pois as pessoas passam, mas os bons serviços ficam a perpetuar a existência na floração das virtudes e na irradiação dos seus benefícios. Pronto. Muito bonito. Quem dá mais? O que vocês acham que é isso? Chuta. Eu chutaria um discurso de formatura. Eu era oradora da turma e daí eu depois de tempos, até a Glaucia estava comigo e a gente achou no meio dos documentos esse discurso. Então, aí eu falei, caramba, isso sabe quantos anos faz? 53 anos. Então você vê que tem aquele lance de que não queremos mais parteiras tradicionais, que hoje é diferente, eu não falaria isso, que é outro, quer dizer, era pouco conhecimento, mas significava que para nós significava ausência de profissionais. Hoje a gente pensa diferente a respeito. Então, na verdade, eu quis trazer isso para o começo, para justamente dizer a importância de uma instituição em formar, colocar algumas sementinhas na cabeça das pessoas, porque 30 anos depois foi que a gente está, depois disso que aconteceu, Escola de Obstetrícia, 2 anos depois foi extinta, foi anexada à Escola de Enfermagem, e daí nós ficamos 40 anos para retomar quando foi criada a USP Leste.
Então você vê, né, Beth, é importante tudo isso, às vezes algumas coisas que você vê o compromisso social, que era diferente, a questão do respeito à mulher, as suas opções, suas escolhas, a questão da família. Então, tudo isso já ele tem que se tornar uma coisa genética do profissional, porque a gente sabe que a realidade vai ser um choque muito grande. Isso daí eu não tinha experiência zero, tinha experiência de aluno, mas justamente era só aquilo que a gente tinha aprendido. Então, um profissional logicamente, é um caráter da pessoa, mas aquilo que a instituição consegue plantar, ela não consegue desenvolver, mas consegue plantar na cabeça dos jovens, né? Aí, quando eu escrevi isso, eu tinha 23 anos. Então, você vê que é uma coisa, assim, totalmente... Muitas coisas que eu acredito hoje, que eu acreditei e fui levando, né? Profissionalmente, né? E que, de repente, um certo dia foi necessário e foi quando aconteceu, né? Então... Hoje, é para eu falar? É para falar, mas eu vou te falar, se você puder contar para gente, assim, 3 momentos, né? Era isso que eu ia falar. Como era o curso, por que fechou, depois a experiência de abrir aqui e o que você pensa para o futuro. Como era o curso? O curso, ele era um curso de 3 anos, que ele era anexo à Faculdade de Medicina, ao Departamento de Obstetrícia, Ginecologia, Obstetrícia e Ginecologia da FAMUSP. Ele não era diretamente ligado à universidade, ele era ligado à faculdade. Então, nossos professores vinham todos da Faculdade de Medicina. Agora, vocês pensam que é assim, a cabeça das pessoas tem ondas, né? Então, eles tinham... Você vê que já existia uma preocupação social, existia uma preocupação com a família. Não se falava em parto normal, porque o parto normal era o óbvio, né? Nesse tempo. Era a época que, 2 anos depois, foi cancelado esse curso. Cancelado por uma questão política. Política da enfermagem e um acordo político. Segundo conta a dona Dilce, que era diretora na época, existia um acordo da dona Maria Rosa, que era diretora da enfermagem, com o médico que agora eu não vou lembrar, porque eu ando meio esquecida. Mas é que a gente não usa essas lembranças, então eu não lembro. Mas, então, ele queria o cargo de titular e ela queria a escola de enfermagem, porque existia a opção de formar na enfermagem. No 3º ano, você fazia a opção para ser enfermeira obstétrica, né? Então, ela queria trazer as docentes e fazer tudo no campo da enfermagem. Então, e era uma escola só. Existiam outras escolas na época, mas elas acabaram fechando por uma questão de condições financeiras. Santa Casa. E essa escola, ela tinha um certo modelo que você vê hoje na Inglaterra. Ela era vinculada a um hospital. Então, a gente basicamente era vinculada ao Hospital das Clínicas, né? Que era o principal campo de estágio, que era no 10º andar. E a escola mesmo era no 10º andar do HC. E nós não tínhamos nada a ver com a enfermagem, nossos professores. As professoras eram instrutoras, Dilce, todas, Mariazinha, Paulina,
eram todas instrutoras da escola de obstetrícia. Então, ela justamente era esse conjunto. Então, eu ainda tenho, Beth, se depois você quiser a estrutura do curso, eu te mostro. Então, a gente era de período integral, prestava o vestibular na escola e a gente tinha os estágios de manhã, a gente fazia estágio em diversos setores, fazia pediatria, queimados, fazia clínica geral, não fazia psiquiatria, não fazia ortopedia, eram bem aquelas coisas básicas. Urologia a gente fazia, então a gente tinha estágios, então a gente começava aprendendo as ciências básicas, anatomia, fisiologia, microbiologia, todas essas matérias básicas, e a gente fazia junto ou com os próprios professores dos departamentos da Faculdade de Medicina, na Faculdade de Medicina. E depois a gente começava a fazer estágio, e era aquela coisa, a gente aprendia, tinha uma enfermeira que ensinava a base da enfermagem para a gente. Limpava muita cama, fazia cama, dava banho em paciente, passava 6 meses. Depois você começava laboratório, na época, olha, imagina, a gente não usava luvas, as agulhas vinham espetadas num bolo de gaze, que eram esterilizados, e pegava com a agulha, coletava, que era infinito, você passava a manhã picando o braço das pessoas. Em seguida, a gente fazia centro cirúrgico. Centro cirúrgico ainda tem o meu relatório até hoje, que era aprender a dobrar material, lavar material, fazer todas essas coisas, esterilização. A gente saía para daí no começo do 2º ano que a gente começava, não fazia parto ainda. Pegava bebê, fazia laqueadura, que laqueadura era com a borrachinha, não sei se você sabe como é. Você pega uma pinça, um cocker, passa uma borrachinha dessas de soro, põe aqui, daí você fazia assim, com uma pinça anatômica que passava para o outro lado. Não existia esse clipe de cordão. E tudo com a mão, na maior tranquilidade, lavava bem as mãos e pegava o bebê, cuidava do bebê, passava no berçário, uma boa parte no berçário, para daí no 3º ano você começava na sala de parto. Daí você saía, o HC tinha disputa com os médicos, mas a gente ficava, ia para a maternidade de São Paulo, para Leonor, e fazia saúde pública também. Saúde pública era uma parte. E aí a gente tinha que fazer 50 partos, que era obrigado, e daí você se formava com os 50 partos e era aprovada que é isso aí que sobrou. Tinha administração, fazia estágio de administração, que era a Paulina, que era na época era muito mais simpática, hoje ela é insuportável. Eu tenho que falar isso, porque que ela era uma pessoa assim, era instrutora, não era nem professora. Hoje ela tem toda uma, né, enfim. Não vim aqui para falar mal das pessoas. Mas então foi isso, mas daí eu saí, comecei a trabalhar na Beneficência Portuguesa e depois fui para a prefeitura, no Hospital Municipal do Tatuapé. Então esses hospitais tinham estrutura com obstetrizes, elas sempre tiveram assim
acho que por ser criada pelos senhores médicos, tinham aquele coisa assim, sabe? Aquela, mais assim, quando foi para a enfermagem, que a gente sentiu muito, que elas ficaram submissas. Essa era a diferença entre obstetriz e enfermeira obstétrica, que elas ficaram no mercado bastante tempo juntas. Depois foi acabando, né? Agora, só fazendo esse comentário, então, se você colocar isso na linha do tempo, 1970, quando eu estava no meu primeiro trabalho, que chegou um sonar, era uma coisa assim, gigantesca, que eu me lembro que o médico chegou e a gente toda empolgada com aquele sonar, porque era o estetoscópio de Pinar e era ele mesmo. E a gente tinha, assim, o dom de saber o que aquele coração, como ele batia e por que a gente fazia grandes diagnósticos com aquele Pinar. Daí colocaram na sala de parto para ver o que acontecia, olha, quando durante o trabalho de parto, puseram. Obviamente a gente estava todo empolgado, o neném nasceu e a gente acabou não vendo nada, né? Porque o controle ali ficou, a mulher pariu sozinha, a gente achava que a gente estava perdendo o foco, vocês imaginam como era. Então era a época que estava começando a medicalização. Naquele momento não se falava de cesárea eletiva, foi só depois, mais para os anos 80 que isso aconteceu, que houve essa coisa de... E é parto normal, basicamente. A gente tinha uma taxa, na época, de 97%, 95%, considerando que você pegava mulheres, principalmente no Tatuapé, que nunca fizeram pré-natal. Pré-natal era uma pobreza, era uma pobreza. Então as mulheres chegavam, tinha enfermaria de eclâmpsia na época, que as mulheres chegavam com uma hipertensão e chegava lá, começava a convulsionar e tinha essas questões, né? Mas, quando eu era aluna, já era instituído que todo primeiro parto normal fazia epísio, que era uma conduta médica. Então, a epísio era... Eu aprendi fazendo com epísio, tá? E daí, a hora que as pessoas foram... A medicalização veio muito forte com essa tecnologia. Então, quando chegou nos anos 80 e tantos, por volta de 88, que o pessoal, os profissionais começaram a falar, peraí, a coisa não está bem assim. Eu levava os alunos, nessa época eu já estava com os alunos no Hospital Sorocabano. Então chegava de manhã, interno, as mulheres vinham, as mulheres que eram atendidas pelo SUS, não sei se era SUS ou SUDS nessa época, esqueci. Era SUS, não tinha SUS ainda, começou em 88. Né? Então eles vinham, elas faziam, elas pagavam, era uma judiação, era de cortar o coração. Elas traziam o dinheirinho na mão, porque senão eles não faziam laqueadura. Porque laqueadura também não era uma coisa comum, tá? Mas as mulheres estavam empobrecendo, as pessoas estavam empobrecendo. E pensa que nós estávamos aí, convivendo com uma ditadura, né? E as mulheres vinham, às vezes embrulhadas no papelzinho, eles cobravam 300 ou 400 mil reais para... Então, eles davam um sofrimento fetal, era o diagnóstico principal, fazia cesárea e laqueadura, aquelas mulheres com 7 filhos, 8 filhos. E se não pagasse antes, não fazia.
teve vezes que eu tinha vontade de falar, eu quero pagar para essa mulher, porque realmente é a única forma dela ganhar essa laqueadura. Então, chegou por volta de 88, 89, quando eu comecei o doutorado, que Daphne, pessoal da saúde pública, pessoal de Brasília, pessoal da Secretaria de Estado da Saúde começaram a denunciar. Eu me lembro que eu fui num lugar lá no Dante Pazanese, uma conferência. Me nomeavam, porque era coisa de enfermeira obstétrica, obstetriz, lá vai Dulce, né? E eu ia de boa, fui de boa nessa reunião. Foi a primeira reunião que houve para discutir a questão da cesárea. Alta da cesárea, que estava nessa época por volta de 35% dos partos. Que veja que chegou a muito mais. Isso era uma média no serviço público do Estado, atendida pelo sistema de saúde. E daí, ele levantou um, que era o médico, também não vou lembrar o nome dele, que ele falou, onde estão as obstetrizes? Por que não existem obstetrizes? E ele denunciou a falta, denunciou as obstetrizes. E a gente tinha que fazer inscrição para falar. Aí eu levantei no meio daquele anfiteatro e falei, peraí, a gente não existe, foi porque nós fomos extintas, acabaram com essa questão. E daí, totalmente é grosseria, era uma grosseria, um anfiteatro cheio, você entra no meio falando por cima do outro, né? Sei que deu um bate-boca e ele trabalhava no HU, era um pediatra que tinha feito curso na França. Aí ele saiu de lá um dia e foi lá falar comigo. Porque vocês precisam recriar. Falei, você tá doido? Está doido? Eu aqui da Escola de Enfermagem recriar o curso de obstetrícia, está ficando... Eu já sou eu sou uma obstetriz na Escola de Enfermagem. Embora legalmente nós somos, dessa geração, somos enfermeiras, porque nos foi dado esse título quando eles extinguiram a carreira. Mas acabaram com a carreira em todo o sistema de saúde, tudo. A profissão foi extinta. E daí ele veio falar, não, porque na França ele falava do Sagefam. Eu falei, não dá para você ficar falando sobre isso, porque eu não tenho condições. E passou. E daí a gente começou, em seguida, discutir a questão da formação, porque, na verdade, a gente não conseguia formar pessoas, porque as enfermeiras obstétricas não sabiam fazer muito parto, ou elas não enfrentavam os senhores médicos, então não tinha campo e elas saíam formadas para trabalhar em berçário, fazer coisa, arrumar a sala, fazer tudo, mas não faziam os partos. E tinham, a incidência de cesárea era muito alta, né? Então, a gente começou a discutir, porque cada vez mais a gente tinha dificuldade na qualificação. A gente desenvolveu muito conceitualmente em relação ao parto normal, à escolha, tudo mais, mas na prática a gente estava para trás. Então, o que acontecia? Os alunos saíam e falavam, vocês falam isso, quando a gente chega na prática a gente encontra outra realidade. Falei, exatamente. E daí nós começamos a criar os seminários para discutir educação. Pela Abenfo, resgatamos a Abenfo, foi a primeira medida que a gente sempre tem que pensar, meninas, que
a gente sozinha não faz nada, tem que ser um coletivo. Então, resgatamos a Abenfo na época, depois que as enfermeiras vieram e azararam tudo, né, na verdade. Mas antes era a ABO, depois virou a Abenfo. Resgatamos a Marilanda do Rio de Janeiro, que veio, ela ainda circula pelo pedaço, ela e a Malu. E nós começamos a trabalhar e discutir a educação da enfermeira obstétrica. Aí a gente precisava olhar para o próprio umbigo, porque a própria escola de enfermagem, a escola de enfermagem tinha habilitação. Aí a gente depois passou para a especialização, mas antes era habilitação com uma carga horária grande. Então, estou falando muito. Não, está perfeito, pode seguir. Chegou, aí a gente começou a formar e a gente percebia que a gente formava pessoas, elas ficavam muito modificadas nesse curso. Era de 1.000 e tantas horas, era 1 ano de especialização. Habilitação, depois especialização. Habilitação, a gente transformou a habilitação em especialização, porque na hora que elas tinham os cursos de especialização de escola porcaria, que era 360 horas, na hora de desempatar um currículo, aí o que acontecia? Elas ganhavam porque elas eram especialistas e as nossas eram habilitadas. Habilitadas são nível de graduação. Daí a gente passou, mas a gente criou um outro problema, porque especialização a USP não banca e habilitação a USP bancava. Então as meninas tinham que pagar. Era pouco, mas com essa dedicação tão grande, elas não podiam trabalhar. Então, a gente criou esse outro problema, né? Mas, enfim, nessa época a gente já estava negociando o curso de obstetrícia, tá? Quer dizer, pensamos em... Então, qual foi a nossa preocupação? Olhar para o umbigo e falar, não, nós temos que fazer um currículo mais adequado à nossa realidade. Então, eu, Malu, a Emília, ficamos para ver a questão do currículo. Aí, a hora que a gente estava fazendo o currículo, a gente falava, meu Deus! Então, a gente aproveitava os 2 primeiros anos da enfermagem e depois fazia o curso obstetrícia e o outro enfermagem, porque era escola de enfermagem e obstetrícia, depois perdeu esse nome. Então, daí a gente sentava, deu um trabalho danado, isso foi em 2001. Aí nós começamos a fazer, a Malu falava para mim, nossa, dá vontade de picar esse currículo e botar no lixo, porque é tudo que a gente não quer, mas é o que temos. Todas aquelas cursos de ciência, para depois ela começar a aprender alguma coisa que fosse útil relacionado à obstetrícia. Então, a gente fez e falou, bom, agora vamos chamar, a Paulina era diretora, vamos chamá-la e vamos apresentar o curso. Sabe qual é o nome que nós pusemos? Parteiras. Ela quase matou a gente. Enfermeira e parteira. O ramo era assim. Fizemos assim, enchemos um anfiteatro, fizemos diapositivo, para mostrar. Parteira, esse curso não passa na USP nunca. Então, você já pode começar pondo enfermeira obstétrica. Segundo, nós precisamos rever o curso. Vocês vão ter que esperar, porque nós precisamos rever. Fazia 10 anos
que a escola de enfermagem estava revendo o currículo. E o currículo não saía. Vinha conferencista, vinha gente do exterior para falar, para dar palpite, fazia visita em universidade e tal, não sei o quê. Não saía o negócio. Então ela falou, em todo caso, vocês deixam a hora que a gente tiver com o currículo esboçado, a gente vai pensar nessa nova formação. Obviamente, pegou a pastinha, enfiou na gaveta e nunca mais se falou, mas a gente ficou com o nosso. Aí, eis que estava se formando a comissão da USP Leste e a gente ouviu que estava se formando por causa da Geronto, que eles queriam, e tinha uma característica. Houve, sim, motivação política, o Alckmin vinha direto, o reitor, então existia. Mas eles falavam assim, nós queremos pessoas, não queremos unidades, porque senão não vai sair nunca, vai sair daqui 20 anos esse novo campus, na época chamava. Então, Miriam Kraseuschik, que foi a que fez o projeto, ela fez o projeto mãe, ela, a Valéria e o marido. O marido veio depois, ele estava na Unicamp. E daí os cursos foram anexando. Fizeram uma enquete aqui na Zona Leste e pensaram nos cursos, né? Eram 10 cursos, nós fomos o 11º. O curso de moda era curso de artes, mas os artistas brigaram, e o curso estava pronto. Mudava a música, brigava com o teatro, brigava com não sei o quê. Daí mudou, veio o cara da Poli, e ele fez o curso de têxtil, era têxtil na época. Depois virou moda, né, Beth? Já não... Aí o Mena Barreto já tinha se vindo para cá, mas ninguém queria o Mena Barreto em curso nenhum. Ele ficou com as ciências da natureza, né? Depois ele foi para Geronto, porque eles também não queriam ele lá. E das ciências da natureza, também o coordenador saiu porque ele quebrava, ele queria cursos grandes, conferências grandes, e esse não era o projeto que se queria. Queriam aqueles cursos que a gente tivesse os grupos, as discussões e tudo mais. Então, aí foi que começou os tropeços. O curso de obstetrícia entrou em 2003. Então, como que a gente caiu nessa história? Porque ninguém pediu obstetrícia, a gente que ofereceu. Porque a Geronto foi pedida para a Ieda e para Maria Lúcia Lebrão. Então, e o departamento dela estava assim muito, e a Paulina assim, muito anoiado, porque eles estavam fazendo um curso e nada passava pelos departamentos. Essa que era a questão. E a Ieda era uma pessoa que tinha um conhecimento grande, uma experiência grande com idosos. Então, ela tinha um trabalho todo voltado para esse. E daí o reitor falava, não estamos chamando da escola, estamos chamando pessoas. Aí ela foi numa congregação, chamaram a doutora Miriam Kraseuschik, para explicar esse projeto que a gente não estava entendendo. E eu com o meu projeto debaixo do braço, né? E ela explicou, quando ela falou, são pessoas, não é instituição, que a enfermagem ficou muito brava,
ela era assim, começo da pauta da congregação, discutia esses assuntos e depois entrava na pauta. Ela saiu, eu saí atrás. E eu conhecia a professora do HU, ela tinha sido minha professora no ensino médio, ela é bióloga de formação. Hoje ela está na educação. Tá, não, acho que ela aposentou há bastante tempo. Mas daí eu falei, professora, e contei a história, ela falou, vá lá na faculdade, converse com a Valéria e a gente tem espaço para o seu curso, sim. Ela era uma pessoa muito aberta. Bom, dia 18 de agosto, fui lá eu falar com a Valéria. Obviamente a Valéria não me recebeu de braços abertos, não. Ela falou, a gente já está encaminhando, você vai entrar muito mais tarde. Tal. Daí eu falei, tá. Voltei a falar com a professora Miriam. Miriam, ela não me recebeu direito, isso aqui. Pode deixar, vou falar com ela. Foi lá falar com ela. Aí a Valéria falou, só que você tem que acelerar, porque a gente precisa, até dezembro, ter os cursos entrados no conselho, na pró-reitoria de graduação. Falei, pode deixar, vamos lá. Então, fizemos uma força-trabalho, a gente já tinha uma grande parte. E ela falou, não, mas você precisa entrar de acordo com o projeto, tal. Aí eu falei, Malu, agora vamos jogar essa formatação e aí nós vamos fazer como a gente queria. Começar pela saúde na comunidade, depois entrar na questão da assistência primária, depois assim, vamos entrar com a ciência aos poucos, ciclo vital e tal. E lá, e para fazer essas emendas, montes de emendas, vocês nunca fizeram, mas é um porre. Você tem que descrever tudo que você vai fazer, você tem que pôr bibliografia, qual a proposta do curso. E quando é da tua área, você sabe de cor, você já tem tudo pronto. Mas eu tinha que fazer de microbiologia, disso e daquilo, e eu comecei a cortar e colar, né? Nessa época já tinha computador, recorte e cola, vamos botar. Depois a gente dá jeito nisso. Daí entregamos em dezembro, né? Ela falou, não, faça só, nós vamos entregar só os 2 primeiros anos. Aí depois a gente vai fazer o resto. A pró-reitoria falou, queremos o currículo do curso inteiro. Então aí nós vamos lá, e tinha que discutir uma série de outras coisas, né? Daí a gente discutiu, fizemos o que pudemos, tá? Daí entregamos no dia 18 de dezembro de 2003. Aí tinha uma força-tarefa lá para receber, porque era tudo assim, tudo as pessoas conversadas no conselho lá para ver o conselho da Estadual da Educação também já estava mobilizado. Aí veio o parecerista, era um médico da veterinária, um veterinário. Ah, meu Deus, para caber o curso, porque era assim, só podia ter 3.600 horas. A gente tirou e colocou as matérias que a gente... porque a carga pesada de ciências era muito alta, muito alta. Então a gente reduziu. Ele falou, não dá, vocês tiraram muito curso de ciência. Como que essas meninas não vão saber todas essas OS, essas coisas aí? Mas nessa mesma teia caía o geronto e caiu a atividade, ciências da atividade física, que na época era medicina e saúde. E tinha o Emídio, e fomos chamados assim.
eu estava assim, possessa, subindo nas paredes. Ele era de uma política, porque ele falava assim, esse cara, eu ainda tenho a recusa dele lá no meu computador, que ele falava, e a proposta daqui era a interdisciplinariedade. Mas houve uma grande dificuldade para as pessoas para entenderem essas duas coisas. Que ele fala assim, não tem nem medicina, nem esportes, atividade física. Vocês vão precisar de um curso de 10 anos, como que vocês vão fazer? Daí ele falou, professor, eu preciso explicar para o senhor o que é interdisciplinar. E, e lá se foi Ortolani, chamava a criatura, Carlos Ortolani. E daí a gente pegou, trouxemos, acrescentamos alguma coisa e fracionamos, porque a gente punha ciências e fracionamos tudo de novo para passar. Depois a gente falava, depois a gente junta, que a gente põe assistência à mulher na comunidade, assistência a gente não punha gestante, a gente fazia tudo integral, que era o que a gente queria. Daí eu sei que conversa vai, muita política, muita coisa, o curso. Em janeiro foi aprovado. Nossa, esse dia eu até chorei de tão feliz, de tanto trabalho. Foi um dia que eu não me esqueço, que eu recebi um telefonema e falou, nosso curso foi aprovado. Aí que o curso foi. Aí você fica feliz, 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 daí, só que a UU não sabe onde vai construir, porque o terreno doado está contaminado o solo. Vai ter que construir outro terreno. Essa era a segunda opção, que dizia que não estava contaminado. Então, aqui, depois a gente soube, mas na época a gente achava que não. Então vai, e daí começar a planejar. Precisava entrar em contato com a FUVEST, precisava falar com o Conselho Estadual de Educação, e apresenta isso para cá, para lá, para cá, para lá, vai para cá. Então ele estava pronto na USP, mas precisava estar pronto em todas as coisas, né? E daí a gente pararam a construção. Falei, gente, não vai dar tempo, como é que vai construir? Vamos fazer o quê? Então ficava se pensando em plano B, plano C, plano D. Mas a proposta era, e o Melfi, que era o reitor, ia sair em dezembro e as coisas tinham que acontecer. Foi quando ele trocou pela Sueli Vilela. E a gente não sabia, trocam as pessoas, porque aqui são políticas de pessoas, não são políticas né? E daí eu sei que, enfim, conseguimos, disseram que sim e tal, mas o ano rendeu, cresceu mato no terreno que tinha aplainado, e daí não, fizeram, diz que fizeram, não sei o que do solo. Rolou a política por trás disso, mas enfim. Aí vieram, eles me mandaram fazer, tinha um da arquitetura que mandou fazer esses pré-moldados, que foi feito de pré-moldado em janeiro de 2005, e começava em março, era 5 de março, 2 meses para botar as coisas abertas. Então, enfim, mas estava no osso, e a gente começou naquelas casinhas lá. E a gente usou esse primeiro prédio, que era o prédio de RP. Então, RP, né? RP. De RP, que era uma área que era só destinada a RP. Então a gente começou assim, e a gente tinha, que a previsão é de ter 5.000 alunos, porque vai entrando e vai continuando, né? Então era o tempo de fazer
esse outro prédio. Mas e nessa época entrou mais de 1.000 alunos no primeiro ano. Nossa, então esse foi a segunda felicidade, ver os alunos chegando. E a minha surpresa, quando eu olhei e falei, ai, pelo amor de Deus, umas crianças. O que nós vamos fazer? Tinha 8 meninos. E a gente não estava acostumada com isso. Eram coisas novas, você nunca pensa. E eles muito mal informados. A gente visitou inúmeros cursinhos para explicar do curso, dos cursos a gente ia. A gente trabalhou legal para a gente conseguir vaga. E as vagas foram todas preenchidas. Mas eles não tinham a menor ideia. Queria fazer cesárea, queria fazer atendimento ginecológico, e então era difícil para a gente colocar na cabeça deles que não era isso. Mas os meninos foram bem. Mas eu fiquei assim, falei, caramba, como que nós vamos lidar com esses alunos fazendo estágio nesses hospitais com esses médicos? Mas tinha um ou outro enfermeiro obstétrico que ele acabamos lidando bem com a situação. Então foi isso. Daí a gente teve um outro, daí continuei como coordenadora. E aí a enfermagem já tinha me enxotado, quer dizer, eu tinha que trabalhar lá. E aqui eles deram suporte, eu sempre falo isso, tem que, graças à enfermagem, eles me deram todo o apoio. Eu não acompanhava aluno em estágio, mas eu dava aula e pós-graduação nesse período. Mas eles já não se envolviam mais com as questões. E eu fiquei como coordenadora, vinha para cá e para lá, para cá e para lá. E aí, quando saiu a primeira turma, aí que foi a bomba, né, Beth? Aí foi a grande bomba, porque fora já durante o curso já vinha a carta do Conselho Estadual de Medicina, vinha a carta do Corém, vinha a carta de não sei o quê. E a gente recebia assim, por exemplo, o Corém falou para mim, professora, a senhora é uma professora respeitada, a senhora sabe. E fora que a gente apresentava, eu apresentava nos eventos, tal, não sei o quê. Às vezes eu era vaiada, modo de dizer, tá? Mas era bombardeada por causa disso. Teve um evento que até a Nádia estava lá, que a enfermeira começou a chorar. Falou, como nós, enfermeiras, vamos ensinar para uma outra profissão? Então, teve todo esse entrevero. E a USP Oeste, o Butantã, discriminava. Isso aqui era uma USP de periferia. Uns cursos que... E aí a falta de compreensão da interdisciplinaridade. Por que vai ensinar só marketing? Por que vai fazer um curso que ensine as pessoas a fazerem educação para a população? Que era o da medicina e saúde, que depois passou. Foi nessa reunião que passou ciências da atividade física, porque não conseguiram fazer a criatura absorver. Então, aí foi a grande bomba. E o Corém, o Cláudio Porto chegou para mim e falou, professora, eu vou fazer uma proposta, assim, uma boa proposta para a senhora para o seu curso, eu dou o título de enfermagem para essas que foram se formando, mas a senhora não abre mais concurso para obstetriz e fica tudo conversado, fica tudo certo.
porque o Corém achava que ele tinha que ter sido consultado sobre a criação. Então, ele se sentiu alheio. E foi uma briga boa, né, Beth? Uma briga muito boa, muito... E acontece que os alunos, tinham uns alunos que eram bem crianças, né? As mães fizeram um movimento lá na pró-reitoria de graduação, exigindo alguma, responsabilizando a USP por um curso que vocês não iam ter registro. Aí eu falei, putz, esse dia eu falei, caramba, tanta coisa, agora ainda vou ter esse peso na consciência de que deixei 4 anos as pessoas lá e elas vão sair sem nada, vão ter que entrar numa outra faculdade, e agora? Mas olha, as meninas, aí que eu falo a força, a liderança e a força de um grupo. Elas fizeram, vocês fizeram. Aos poucos, não foi, aí eu já não acompanhei mais o movimento. Mas elas conseguiram, criaram a associação de vocês, né, a O. E daí foram, eu fui algumas vezes na Paulista, fizeram os movimentos, e eu acho que uma grande coisa, porque aquele movimento que a gente fez lá, pela humanização do parto, que é aquele do Dante Pazzanese, acabou evoluindo pela humanização do parto. Então a gente caminhou muito nesse sentido, né? E envolver a população. Isso é uma coisa assim, importante, na medida do possível, trazer aquele que vai ser o consumidor para brigar. Então, já havia um movimento para o parto normal. Então, as pessoas começaram a se envolver, e vocês estão hoje até aqui, até esse momento aqui, né? Olha, vou dizer para vocês, só concluindo, que eu acho que elas não querem perguntar, né? O tempo é o tempo, sabe? Eu acho que hoje eu vejo o tempo, eu olho para trás, que você vê, já faz alguns anos, eu saí daqui de coordenadora em 2008. 18, vai fazer um tempo razoável. Então, eu acho que certas coisas é o tempo mesmo. A gente tem que viver o tempo. Mas, então, eu estava mexendo nas coisas, eu vi essa questão da importância. Você vê hoje, eu leio isso aqui, eu já até tinha esquecido, eu sabia que eu tinha, porque eu tinha uma vez mostrado para a Glaucia. Mas você vê a importância em você ser protagonista. A realidade não é pronta para você mudar. Mudança é muito difícil. E eu acho, e do que eu vejo hoje, tem horas que você precisa ter assim, uma firmeza, nunca confronto. Confronto enfraquece, mas precisa ter firmeza nas questões, né? E assim, como diz a Davis Floyd, eu me senti assim, com um pé numa canoa, outro pé na outra, que você está sempre naquela situação de instabilidade. Então, acho que é isso mesmo, desconfortável, mas você precisa conhecer como funciona essa e como funciona essa. E como que eu vou me equilibrar nessa realidade. Então, as experiências que a gente sabe das novas obstetrizes que não deu certo, foram aquelas que estavam despreparadas para enfrentar ou para achar que a realidade tem que nos aceitar. Não, a realidade não nos aceita.
E você vê, é justamente isso, você tem que ter essa coisa, essa vontade de fazer alguma coisa, né? De agir. Agir sempre junto uma galerinha, porque daí começa a funcionar. E começar a se organizar para uma determinada causa, né? Que daí você tem e tem muitos momentos dificílimos. USP não é para gente pequena, porque a USP é difícil, difícil. Meu marido era professor da Poli, eu brigava em casa já. Ele falou: o que você está fazendo nessa USP Leste? O que vocês estão pretendendo com isso? Então era dentro de casa já, porque Politécnico tinha cabeça assim. Ele ainda era dos bons, que viveu comigo. Mas assim mesmo ele aprendeu a respeitar, porque ele me viu trabalhar. Mas ele escutava as coisas pelos colegas dele, não era o que ele escutava em casa. Então ele sempre falava: mas não é isso que falam lá. Então é assim. Então acho que é isso que vocês têm pela frente. Eu acho que a mudança é tão rápida em qualquer profissão que realmente você tem que ter essa estrutura e saber o que eu quero, o que eu vou ser quando crescer, né? O que eu acredito. É isso, na verdade, o que eu fiz nessa fala é nisso que eu acredito. Pensa que a maioria dos colegas acreditavam nisso? Não sei, talvez sim, talvez não. Responsabilidade social, sim, temos. Estamos numa escola gratuita, investindo pessoas na nossa formação, nós temos compromisso social. Como é que as pessoas podem ser felizes enquanto que outros não vai para a escola, não tem direito a isso, não tem aquilo, né? Então, eu acho que essa reflexão, mais do que questão histórica, eu acho que trata disso. Então, eu nunca fui ativista, mas fui ativista. Eu falo ao meu modo. Exatamente. Se não tivesse acreditado na profissão, não estaríamos aqui hoje, né? Pois é. Então, acho que é muito importante essa passagem, né? Porque ao longo do tempo, as obstetrizes foram barradas várias vezes, mas a gente só existe porque algumas obstetrizes como você nunca aceitaram. Mas vocês continuaram, Beth, senão teria morrido ali. Sim, sem dúvida. Porque eu estava para desfazer o curso, eu estava sozinha. Ninguém quer, para a hora de que você caminha para o sucesso, todo mundo quer ir junto. Na hora que é para vocês descer do tamanco, ninguém quer, não. Sem dúvida, foi muito difícil a gente segurar o curso aqui, teve muita briga, muito choro e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem uma história que nós herdamos de você e que a gente precisa te agradecer por isso também, entendeu? É porque mulheres como você não desistiram da obstetrícia que a gente pode estar aqui hoje, né? Isso eu acho muito bonito, porque, como você está falando, eu não era ativista, mas talvez você fosse sem saber, né? Porque tem várias formas de ser ativista. E segurar um sonho, que é uma coisa que eu sempre falo para os estudantes, né? Isso aqui não está pronto, a gente precisa ampliar, claro. Ter outros cursos e não desanimar. Quer dizer, isso que você fala, as pessoas sabem o que querem fazer, né? Há diferenças entre a obstetrícia e a enfermagem. As pessoas que abraçam essa profissão não são nem melhores nem piores, mas fazem outra escolha, né? E a gente vai ter que continuar trabalhando nisso. Mas isso só foi possível porque alguém resgatou, né? Eu não sabia dessa história do médico, mas veja só, né? Lá atrás ele te amolou, mas ele te cutucou, né? Ele te cutucou para dizer, olha, então, vocês têm que existir, né? E você abraçou isso. Mas eu tinha essa característica, me metia só em fria também, viu?
Nossa Senhora, era uma tristeza. O desafio sempre me acompanhou, isso que é chato hoje, de não ter desafio, né? Então, é o que que me dava emoção. Mas a gente agradece muitíssimo, viu, Dulce, essa conversa, vamos te chamar para outras. Claro. E bonito ouvir. Você está com quantos anos hoje? 77. Olha lá, 77, o discurso de formatura aos 23, né? É. Então a gente quer te agradecer, quer tirar uma foto, quer te dar essa florzinha.